Graça, paz e alegria. Para essa nossa conversa a respeito do livro de Números, nós teremos, permitindo o Senhor, duas mensagens. No hebraico, no original hebraico, o nome do livro de Números deriva da primeira linha do livro e significa, o nome do livro em hebraico significa no deserto. Esse nome que nós conhecemos como Números, ele é derivado da tradução do hebraico, dos textos em hebraico para o grego, aquela tradução conhecida como a Septuaginta, depois do exílio babilônico, quando muitos ainda não voltaram para a terra, estavam perdendo o contato com os textos e essa coisa toda, e aí então eles foram traduzidos para o grego para que houvesse uma maior chance do povo manter contato com esses textos. Então, o nome Números vem dessa tradução grega, depois passou pelo latim, chegou até nós dessa forma. Mas no original significa no deserto. O livro ele tem como grande objetivo mostrar para a gente, trazer um relato sobre a preparação dos israelitas para entrar na terra de Canaã. Nesse livro é apresentado ao povo os critérios para que eles pudessem viver uma vida de acordo com a vontade do Senhor, buscando a santidade na presença do Senhor. E eles deveriam observar todas essas coisas que eram apresentadas. O principal que é dito eles não deveriam imitar de forma alguma os povos que eles estavam indo conquistar, que o Senhor estava entregando nas mãos deles. Eles não deveriam imitar a forma como aqueles povos viviam. Eles deveriam fazer de forma diferente, seguindo a orientação do Senhor, vivendo de acordo com a vontade do Senhor. Então, esse livro de Números, ele continua mostrando como foi o período de Moisés na liderança do povo, um período que se inicia lá no livro do Êxodo, quando o povo deixa o Egito e vai na direção da Terra Prometida, passando antes pelo Monte Sinai e recebendo a lei e essa coisa toda. O tempo do livro de Levítico é como se o povo estivesse ali recebendo essas orientações, é o que o livro apresenta. Então, os israelitas entram no deserto e vão na direção do Monte Sinai desde o tempo do livro do Êxodo. Lá no capítulo 19, no versículo 1 do livro do Êxodo, nós já vemos o povo indo na direção do Sinai. Essa entrada no deserto para valer, chegando ali para estar no Sinai e ali receber as devidas orientações, é onde Moisés sobe, o povo duvida, acha que Moisés já morreu lá em cima, daí Moisés sobe de novo, depois que ele desce tem todas as coisas e ele sobe de novo, e ali então o povo recebe todas as orientações. E o povo deixa o Sinai no capítulo 10 de Números, no versículo 11, para ir na direção de Canaã. Pois é, era para ter resolvido tudo naquele momento. Esse nome Números, que surge como nome do livro a partir da tradução para o grego, foi mantido no latim e chegou até nós, é por conta das instruções que Moisés recebe da parte do Senhor para contar todos os israelitas da idade de 20 anos para cima, todos aqueles que em Israel estivessem prontos para ir à guerra. Moisés acaba fazendo a contagem do povo nesse livro duas vezes. Uma lá no Monte Sinai e outra já nas planícies de Moabe, pertinho de Jericó, quando o povo poderia encaminhar as coisas para tomar a terra. Esse livro também registra as experiências tanto de fé, porque o povo sim mostrou fé em muitos momentos, mas mostra também as rebeliões desse povo ao vagar pelo deserto por 40 anos. A Bíblia não mostra apenas os momentos triunfantes, mostra a realidade da vida. A vida é composta de momentos de altos e baixos, de situações complicadas e situações agradáveis. E a Bíblia mostra essas situações, a dinâmica da vida realmente. Não mostra apenas o povo tendo muita fé, mostra também o povo se rebelando e tendo problemas por conta dessa rebelião toda. E aí o povo vaga no deserto, no fim das contas,
por 40 anos no tempo total. Muitas vezes se pensa que os 40 anos são contados apenas quando os espias são enviados para observar Jericó, observar ali os limites da terra prometida, e voltam e desconfiam, e aí então o povo vai para o deserto e passa 40 anos no deserto. Tudo indica que esse período, depois da chegada em Canaã, em Jericó, e o envio dos espias, a desconfiança e o povo voltar a caminhar pelo deserto, esse período tenha durado 38 anos aproximadamente. O período completo é de aproximadamente os 40 anos. O povo permaneceu no deserto aproximadamente por 40 anos, no período todo, desde a saída do Egito até a tomada da terra, lá apenas no livro de Josué. Então, o tempo do deserto completo é 40 anos. O tempo do deserto não é contado apenas a partir do momento em que o povo desconfia e é levado de volta para o deserto. Não pode entrar em Jericó naquele momento e tem que vagar pelo deserto. O tempo do deserto é o tempo completo. E muitas vezes se fala a respeito de deserto como tempo de provação, e é realmente tempo de provação, mas o povo só foi para o deserto porque desconfiou, porque não reconheceu que o Senhor estava cuidando de todas as coisas. Temeu por conta do que viu, porque o que alguns espias falaram e viram na terra prometida em Jericó. Então, o tempo no deserto, ele não é tão parecido como muitas vezes nós falamos no meio evangélico sobre apenas, estou no deserto, eu estou em provação. As pessoas foram para o deserto naquele momento porque não confiaram no Senhor. E aqueles que tinham entendimento e podiam ir à guerra, aqueles que tinham idade para cuidar de todas as coisas, esses foram para o deserto por desobediência e morreram lá. Sai do deserto uma nova geração. Apenas Josué e Caleb, dos que saíram do Egito, entram na terra prometida. Nem mesmo Moisés conseguiu entrar na terra prometida. Então, o tempo no deserto, ele é tempo de provação, sim, mas é um tempo onde o Senhor está cuidando das coisas. É um tempo de ajuste, de correção, mas vai além dessa ideia apenas, é só tempo de provação, eu estou passando por muita dificuldade, então eu estou no deserto. Não é só isso. O deserto começa, no caso do texto no Antigo Testamento, por desconfiança. Foram para o deserto por não confiar na ação do Senhor, e o Senhor estava entregando realmente a terra nas mãos deles. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Jesus também vai para o deserto. E aí vai para o deserto para se preparar, jejua, é tentado e sai de lá pronto para desempenhar o seu ministério. Então, o tempo no deserto, ainda que tenha provações, tenha dificuldades, tenha problemas, é um tempo em que o Senhor também permite o maná, é o tempo em que o Senhor não permite o inchaço das pernas, dos pés, é o tempo em que o Senhor não permite que a roupa se desgaste. O Senhor está cuidando de todas as coisas. Esse tempo no deserto é mais do que simplesmente um tempo de provação. É mais do que passar por algumas dificuldades nessa vida. É tempo realmente de contar com o cuidado do Senhor, mesmo contra as situações que se apresentam, mesmo parecendo que nada vai dar certo, o Senhor está cuidando. É um absurdo imaginar um povo sobrevivendo tanto tempo no deserto, e ainda assim isso aconteceu. Contra todas as expectativas, o Senhor proveu todas as coisas, e o povo saiu dali para daí algum tempo tomar a terra prometida, mas aí nós vamos falar disso mais à frente. Sobre a autoria do livro de Números, nós temos a mesma coisa que nós falamos sobre Gênesis, Êxodo, falamos sobre Levítico, e também vamos repetir quando falarmos de Deuteronômio. Números segue a mesma ideia. Moisés, ele é reconhecido como autor, porque ele já deixou muita coisa pronta, ele já deixou muita coisa elaborada, mas os livros só ficam prontos da forma como nós conhecemos depois de um trabalho, por assim dizer, editorial, já nos dias dos reis de Israel.
Assim, Moisés é sim considerado autor, ele não é questionado enquanto autor desses textos, mas os livros tomaram forma para valer, da forma como nós conhecemos, organizados da forma como estão, a partir de textos que Moisés deixou pronto, a partir desses textos depois da saída do Egito, depois de aproximadamente 1440 a.C., e também a partir de coisas que outras pessoas podem ter registrado por conta das histórias que eram contadas e não estavam registradas, e em algum momento, depois de passar por algumas gerações, alguém se preocupou em registrar essas histórias, e então juntou-se todo esse material que tinha das histórias que eram contadas a partir de Moisés e dos textos que Moisés deixou pronto, e aí no tempo dos reis se fez todo esse trabalho editorial, e o livro tomou forma da forma como nós conhecemos, se ficou do jeito que nós conhecemos. Isso em aproximadamente 900, um pouco mais, um pouco depois, antes de Cristo. Então, a data do livro, ela gira entre 1440 e 900, um pouco mais, um pouco menos, antes de Cristo. E Moisés é o autor porque deixou muita coisa pronta e as histórias são contadas a partir do que aconteceu com ele e do que ele encaminhou, do que ele liderou no meio do povo para que as histórias pudessem realmente acontecer, para que o Senhor agisse em toda aquela história. Ao estudar esse livro de Números, nós aprendemos sobre a importância de confiar no Senhor, de obedecer aos seus mandamentos, bem como saber reconhecer aqueles que são líderes entre nós, aqueles que o Senhor destacou para a posição de liderança. Eu entendo que o livro tem pelo menos duas divisões principais. A primeira apresenta as instruções que o povo recebe enquanto ainda está no Sinai, sobre questão de culto, sobre a forma de viver as coisas no dia a dia, de como fazer o sacrifício, de como preparar as coisas do tabernáculo e todas aquelas coisas, as festas e tudo mais. E também fala, na segunda parte, a respeito da viagem no deserto, durante esse tempo que o povo permaneceu no deserto, que o Senhor foi esmiuçando ainda mais as coisas da lei, tratando esse povo para que eles pudessem entender e confiar realmente, vivendo de acordo com a vontade dele. E o livro nos fornece muitas informações sobre as coisas que o povo foi fazendo durante esse tempo no deserto. Por exemplo, o que dá nome ao livro, na versão grega e latina, os números, realmente. Os dois censos que são realizados em Israel, no povo de Israel, enquanto eles estão nessa caminhada. Um lá no Sinai e o outro já na planície de Moabe, pronto para encaminhar as coisas para tomar a terra prometida. Os 36 capítulos do livro de Números mostram que o povo passou sim por muitas provações, que algumas vezes o povo desanimou diante das coisas que estavam acontecendo, mas que novamente, diante da ação do Senhor e do que viam acontecer, se reorganizaram e persistiram buscando então as coisas de acordo com a vontade do Senhor, titubeando muitas vezes, mas se rendendo à realidade. E apesar desses momentos de fraqueza, onde questionaram Deus e questionaram a liderança de Moisés, se rebelaram contra ele, eles, diante da realidade da ação do Senhor, tiveram que retomar a paciência, aguardar mais um pouco e manter a dedicação ao Senhor em nome do amor a esse Deus e do amor que Deus tinha por esse povo ao se revelar para viver de acordo com a vontade dele e experimentar das promessas que o Senhor tinha. Quando o povo agia da forma como o Senhor orientava, eles eram cuidados, ainda que no meio de muitas dificuldades, ainda que no meio do deserto. Quando eles se rebelavam e tentavam coisas diferentes, dava tudo errado. Então, era tempo de realmente se acertar diante do que acontecia, olhar para a realidade e confiar no Senhor, na ação do Senhor, no cuidado do Senhor, no meio de todas aquelas coisas. Os relatos do livro de Números trazem essa preparação, então, de Deus,
em relação a esses escolhidos, aqueles que foram escolhidos para ir até a terra prometida, para tomar posse daquilo que foi prometido a Abraão, Isaque e Jacó. E esse livro nos permite compreender como realmente é muito necessário se organizar, fazer as coisas de forma organizada, com cuidado e obedecer à vontade do Senhor, buscando na conduta social de forma amadurecida, encarando as situações da vida, para poder tomar posse das vitórias que o Senhor tem para nós, através da confiança na ação do Senhor. Nós somos em Jesus mais do que vencedores. Nós gostamos da ideia da vitória, nós queremos experimentar a vitória, mas para ter vitória temos que enfrentar batalhas. Se não for assim, nós estamos tendo livramento da parte do Senhor. Nós queremos a vitória, mas não gostamos de enfrentar as batalhas. As batalhas muitas vezes se apresentam sim enquanto estamos vivendo, mas nós confiamos no Senhor. Se nós confiarmos no Senhor para enfrentar as batalhas, pode durar 40 anos, pode ser o problema mais complicado que pareça. E ainda assim o Senhor vai cuidar de todas as coisas para que possamos experimentar o melhor da parte dele. Ainda que com limitações no meio da dificuldade, ainda que com angústias durante o tempo da provação, nós podemos confiar que o Senhor está conosco e vai nos direcionar para vivermos de acordo com a vontade dele. E quando nós aceitarmos isso e vivermos dessa forma, vamos experimentar o melhor da parte do Senhor. Nós retomamos para encerrar essa mensagem sobre o livro de Números em uma próxima mensagem, se assim o Senhor nos permitir. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.